Olá, tudo bom? Já vou aqui engatilhar o nosso terceiro encontro falando sobre dificuldade em aprendizagem de matemática. E hoje a gente vai falar um pouquinho de lacuna de aprendizagem. Vai ser um encontro bem curtinho, tá? Só para falar alguns aspectos que eu acho que eu já falei muito nessas aulas de distância entre dois pontos sobre a lacuna de aprendizagem durante os vídeos, e aí eu resolvi pontuar o que é a lacuna de aprendizagem, tá bom? Então vamos lá. Começando aí, né, com uma figura, né, de uma pessoa pensando o que acontece, né, quando a gente está resolvendo um problema de matemática e erra. Bem, os casos mais comuns, tá? Principalmente quando você já está no ensino médio, não quando você está lá no básico, mas quando você já está no ensino médio, é que você tem alguma lacuna de aprendizagem e aí aquela lacuna vai estar te causando lá um problema de aprendizagem, tá? Uma dificuldade escolar. Que eu já falei sobre transtorno e dificuldade escolar, né? Então, uma das dificuldades escolar é causada aí por essa lacuna de aprendizagem. O que isso significa, né? Quando você fala assim, mas eu só errei o sinal. Mas veja, sim, existe a possibilidade de você não saber operações com números inteiros. Então, por exemplo, se você estiver resolvendo uma equação de segundo grau e você não sabe realizar operações com números inteiros, você vai errar. E vai errar sempre, tá? A não ser que você decore determinados fatores. E aí eu já peguei alguns alunos que, para cada conteúdo, eles decoravam o procedimento, como eles não tinham a base bem feita, né? Decoravam o procedimento, decoravam o procedimento, decoravam o procedimento. Decorar é uma coisa muito cansativa, matemática não é para se decorar, é para se entender. E se você sabe, tem uma boa base de regra de sinal, de operações com números reais, provavelmente você não vai ter nenhuma dificuldade em conteúdo nenhum. Essa que é a realidade. O problema é que quando essa base não é bem feita, você começa a ficar com algumas lacunas de aprendizagem, e aí todo o conteúdo, por mais que você tenha entendido o conceito, você vai ter algum erro no meio do caminho por conta dessas lacunas de aprendizagem. Então, no final eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas eu vou ser um pouco técnica agora, para depois, então, voltar nesse assunto, tá? Falando um pouquinho dessa necessidade de você não dizer, mas eu só errei o sinal. Vamos lá. Lacuna de aprendizagem versus dificuldade normal. Eu coloquei aqui o texto, mas é só para eu me guiar, tá? O que a gente tem, né? A gente está lá aprendendo o conjunto dos números inteiros. E aí você está aprendendo o conjunto dos números inteiros, todas as regras de sinal, tudo bonitinho. Naquele momento, naquele processo, você teve uma dificuldade, tá? Você errou uma questão, aí o professor corrigiu, você vai lá, presta atenção, tenta entender, porque o erro é para você entender e futuramente fazer certo, não é para você ficar se sentindo mal com o erro é um processo normal dentro do aprendizagem, tá? Necessário para aprendizagem, e aí você errou, e aí conserta e vai aprendendo. Naquele momento que você está aprendendo a regra lá de números inteiros, né? As regras de sinais dentro dos números inteiros, você está tendo uma dificuldade normal da aprendizagem, que é decorrente de um processo de desequilíbrio de desenvolvimento, de assimilação e acomodação, tá? Que é definido por Piaget, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, tem esse processo de assimilação, acomodação, e naquele momento que você está aprendendo a regra de sinais dentro do número inteiro, é normal que você tenha a sua dificuldade, R é 7, até que você consiga aprender definitivamente, né, acomode aquele conteúdo que foi ensinado. Tudo bem? Agora, você passou dos números inteiros, já está em números racionais, está numa equação de segundo grau, está em funções, está em distância entre dois pontos, está em qualquer assunto futuro
que necessite de usar a regra de sinal também, tá? E aí o que vai acontecer? Você continua não acertando a questão porque você continua com dificuldade em regra de sinal. O que isso significa? Já não é uma dificuldade normal, não é uma dificuldade normal decorrente do processo de desenvolvimento de assimilação e acomodação. Você já tem uma lacuna de aprendizagem. E aí é muito importante que você preencha essa lacuna, porque é possível que você nunca acerte o problema, como eu disse, a não ser que você tenha decorado os procedimentos, tá? Eu já tive, é interessante falar assim um pouco da experiência, lá no Centro Apoio, eu tive uma aluna em que tinha lá um teorema de Tales, que resultava numa equação de segundo grau. Ela aplicou o teorema de Tales perfeitamente, dava uma equação fracionária, né? Aí você multiplica, né? Vocês lembram de Tales, não sei. Que você multiplica lá os meios pelos extremos, e aí você faz lá, montava a equação de segundo grau, ela resolveu rapidinho, assim, em 5 minutos ela resolveu o teorema de Tales. Aí, um pouquinho depois, tinha lá, resolve a equação fracionária. E era exatamente, parecia que eu tinha tirado o desenvolvimento dela de Tales e colocado lá, resolver a equação fracionária. E era ela fazer a multiplicação do meio pelos extremos, montar a equação de segundo grau e resolver. Ela ficou meia hora olhando para a questão e deixou a questão em branco. Por quê? Porque ela decorou que Tales se faz daquela forma. Ela não identificou que para você resolver Tales, você usa uma equação fracionária, entendeu? Então, você acaba decorando muitos processos ao longo da sua aprendizagem em matemática porque você não entende que é tudo a mesma coisa, porque você não tem a base, porque você tem lacunas de aprendizagem, porque naquele determinado momento você achou tão difícil aprender aquela coisa que você desistiu de aprender. Tá? E, na verdade, você resolve aquilo facilmente em outros processos que são os conteúdos aplicados, e quando você chega e fica com aquela estrutura algébrica pura e simples, você não consegue identificar que você já sabe resolver aquilo. E é um problema muito sério, tá? Então, o ideal, né, quando você tem uma lacuna de aprendizagem, é que você preencha essa lacuna de aprendizagem antes de resolver determinado conteúdo, tá? Partir para o próximo conteúdo ou para compreender aquele conteúdo como um todo, para você garantir que você sempre acerte. E porque a maioria, pelo menos dos meus alunos, eu vejo que o conceitual eles entendem bem. O que eles erram são nessas lacunas de aprendizagem que ficam, e aí a gente tem que ter esse foco para não se perder. Porque matemática é igual um jogo, né? O jogo tem as fases: primeira fase, segunda fase, terceira fase. Quando a gente está no ensino médio, você está jogando lá a sétima fase, só que você ainda não aprendeu a primeira. Como é que passa da primeira? Como é que você está na sétima sem passar da primeira? Então, matemática é tipo um jogo, você tem que passar fase por fase bem, tá? Para quando você chegar nas fases mais difíceis, você não ter dificuldade de passar também, tá? Senão você não consegue prosseguir. Você tem que caminhar como se fosse um jogo. E aí, a expressão, né, lacuna de aprendizagem, surgiu da teoria de aprendizagem significativa de Alsubel e decorre de condições não atendidas para a ocorrência da aprendizagem por compreensão ou reflexão. Então, ficou algum conteúdo lá, vamos pensar em dificuldade escolar. Você estava passando por um problema em casa, você naquela aula você não estava atento, ou estava com qualquer outro tipo de problema, ou problemas emocionais, né? Naquele momento, e você não prestou atenção na aula, ou não entendeu aquela aula por vários motivos, sua cabeça ficou na lua, determinado momento voou, não assimilou, não acomodou aquele conteúdo, e aí quando vier o próximo, o que vai acontecer? Vai ficar perdido, tá? E é muito cruel, né? Eu entendo que seja muito cruel quando você tem muitas lacunas de aprendizagem e você acaba desistindo mesmo do caminho, mas não é para desistir, é só para você preencher essas lacunas de aprendizagem. Às vezes, se você estiver estudando números complexos, vale muito mais a pena você dar uma olhada em números inteiros
dar uma olhada em equação de segundo grau, voltar nos conteúdos, né, antes de entrar em números complexos, tá? É necessário isso, porque você vai, às vezes, você perde um tempo olhando para aquelas operações, né, de números complexos, não entende nada. Mas se você voltasse um pouquinho, né, fosse lá atrás e buscasse aquele conteúdo para preencher a sua lacuna de aprendizagem, você ia olhar para todos os conteúdos que nós demos em números complexos e ia falar assim, nossa, que fácil, tá? Por quê? Porque aquilo que você deveria ter aprendido e não aprendeu, a qualquer momento você pode aprender, tá? Às vezes até mesmo por maturidade cognitiva. Naquele determinado momento você não tinha uma maturidade cognitiva para assimilar e acomodar determinado conteúdo, e passou os anos, você ganhou aquela maturidade cognitiva e você já é capaz de assimilar aquele conteúdo e acomodar aquele conteúdo da forma como se deve, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem uma dificuldade de aprendizagem, não estiver entendendo por que não está conseguindo acertar aquela questão, é interessante que você pergunte diretamente para o seu professor, tá? E aí, em matemática, a existência de várias lacunas de aprendizagem especial quando se está no ensino médio é comum, devido aos conceitos matemáticos serem encadeados e interdependentes. Como eu já disse, né, matemática é tipo um jogo, tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, você vai aprendendo as fases para você avançar. Se alguma fase lá atrás você não tiver aprendido, você provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande numa fase posterior. Os conteúdos são todos encadeados e interdependentes, não tem como. E aí, voltando, né, ao que eu estava falando lá no começo. Ah, mas eu só não sei o sinal. Ok. Quando eu, como professora de matemática, já conversei com alguns professores de matemática, é muito fácil para a gente identificar que a pessoa, por exemplo, sabe, vamos citar a equação de segundo grau, né? Entendeu o que é a equação de segundo grau, mas não sabe regra de sinal, ou distância entre dois pontos. Ela sabe valor numérico de uma expressão, então ela sabe pegar aqueles valorizinhos, substituir na expressão, ela fica com a expressão toda bonitinha, em algum momento ela erra em alguma regra de sinal, ou seja, tem dificuldade em operação com números inteiros. A gente consegue, corrigindo uma avaliação, entender exatamente onde vocês têm dificuldade. Que às vezes vocês estão errando distância entre dois pontos, mas é por alguma coisa. Ah, você não entende valor numérico, você não entende operações com números inteiros. Eu, quando estava dando aula no 7º ano, eu tinha alunos que sabiam os procedimentos, já tive os dois casos, né? Sabiam operações com números inteiros perfeitamente e não compreendia o conceito de expressões de números inteiros, né? Que resolve primeiro parênteses, depois colchetes, chaves, enfim, tem aquele procedimento todo, multiplicação e divisão na ordem que aparecer, depois adição e subtração, ou então potenciação, né? Quando tiver potenciação primeiro, enfim, tem uma determinada ordem. Então, a pessoa sabia a operação com número inteiro, mas não sabia expressão, a ordem de expressão. E aí eu pontuei, olha, você já está sabendo operações com números inteiros, legal. Mas você não compreende ainda que para você resolver uma expressão de números inteiros, tem que seguir determinada ordem. Então, faz isso, isso e isso, e você vai acertar a questão. Aí a pessoa corrigia aquele ponto específico e acertava a questão. Agora, eu já tive alunos que não sabiam operações com números inteiros, e eu via que quando caiu uma expressão, ele tinha o domínio de como resolver uma expressão. Começava de dentro do parênteses, ia fazendo todos os procedimentos, ou resolvia a potenciação primeiro, depois multiplicação e divisão, na ordem que aparecesse, depois adição e subtração, seguia todas as ordens de expressão numérica, né? E errava a questão. Por quê? Porque ainda não tinha aprendido operações com números inteiros. Então, tem coisas que são diferentes e a gente, enquanto professor, a gente consegue identificar. Então, se o professor não te der esse feedback do que você está errando, porque você pode estar errando por motivos diferentes. Se você não, se ele não te der esse feedback, o ideal é que você pergunte por que você está errando aquilo.
tá? Porque a maioria realmente não dá o feedback. E é interessante que você saiba o porquê que você está errando aquilo se você não consegue identificar sozinho. E realmente, como eu falei, para nós é muito óbvio porque vocês estão errando, e a gente acha que é tão óbvio que não precisa ser dito. Mas eu aprendi na minha vida que o óbvio precisa ser dito. Então, uma vez eu estava aí conversando sobre entrevista, que eu sou muito ruim para entrevista de emprego, né? Servidora pública tem esse lapso, né? No currículo, a gente não sabe ser entrevistado. E aí, quando eu fiquei muito perdida quando perguntaram assim, fala 5 qualidades suas, e eu não consegui falar. E aí, eu conversando com essa pessoa, depois dessa entrevista, né, ela falou assim, por que você tem várias qualidades, não sei o quê. Aí uma que ele citou, né, na época, foi assim, você é assídua. Aí eu falei assim, mas quando você está trabalhando, você tem que faltar? O certo não é você comparecer, você ir? A sua assiduidade não é uma coisa obrigatória para você ter, para você trabalhar, isso não é o que o empregador espera. Ele falou assim, mas o óbvio precisa ser dito. Então, essa característica minha de assiduidade, né, ela precisava ter sido dita, que eu sou uma pessoa que só falto mesmo em último caso. Então, mas para mim isso é um pré-requisito obrigatório. Então, em matemática, a gente tem muito essa coisa de pré-requisito obrigatório, que a gente acha que vocês entendem aquilo como pré-requisito obrigatório, mas que às vezes precisa ser dito, tá? Então, volto a dizer, a maioria dos meus alunos, quando eu estou dando aula, entendem os conceitos daquele conteúdo que está sendo passado naquele momento. Então, eles estão acompanhando a aula, tudo direitinho, e eles respondem e tudo, mas sempre tem uma lacuninha de aprendizagem lá e na prova eu vejo muita, muita, muita coisa errada, que não foi preenchida devidamente. Então, por favor, se você não consegue identificar por que você errou aquela questão, é necessário que você peça ajuda do seu professor, tá? Então, tá errando a questão? Não sabe o porquê exatamente você errou? Provavelmente é uma lacuna de aprendizagem e o seu professor vai poder te apontar o que você precisa preencher. Não, você aqui, equação de segundo grau, beleza, você sabe resolver tudo, mas você não sabe isso e aquilo, tá? Vai poder te dar os detalhes do que você não está conseguindo assimilar. E isso é importante, que você não desista, volta lá na fase 1 do jogo, aprende a fase 1, que quando você chegar lá na fase 7, você vai estar, 100% preparado para entender qualquer conteúdo de matemática, tá? Tem que aprender todas as fases. Eu sei que isso é comum, os professores falem, mas não custa nada repetir, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e até a próxima.